Nessa videoaula a gente vai estar fazendo a resolução das questões de permutação simples que eu solicitei a vocês na última aula, ok? Então vamos fazer essas questões devagarzinho, com uma resolução tranquila, que eu acredito realmente que esse assunto não é nem um pouco complexo. Para cuidar da saúde, muitas pessoas buscam atendimentos em cidades maiores, onde há centros médicos especializados e hospitais mais equipados. Muitas vezes, o transporte até essas cidades é feito por vans disponibilizadas pelas prefeituras. Em uma van com 4 assentos, viajarão 9 passageiros e um motorista. De quantos modos distintos os 9 passageiros podem ocupar os seus lugares na van? Vamos analisar, pessoal. Quem é o nosso universo de elementos disponível? São os passageiros, correto? Nós não estamos querendo saber as maneiras que esses 9 passageiros podem ocupar as suas posições nas poltronas? Cuidado que a gente só está permutando, trocando de lugar os passageiros, porque como é meio por lógica, o motorista tem um lugar fixo. Então nós temos que ver as possibilidades de trocarmos de posições os 9 elementos do problema. São 9 assentos disponíveis para 9 pessoas, pois o motorista não trocará de lugar. Dessa forma, o nosso universo, o nosso N, é igual a 9. Permutando esses 9 elementos, nós temos um fatorial de 9, que resultará em 362.880 maneiras diferentes desses passageiros ocuparem os seus lugares. Alternativa D. Bem tranquilo. Não sei, um de vocês entrou em contato comigo e perguntou se eu vejo sempre como princípio multiplicativo. Mas na verdade é um princípio multiplicativo, só que agora com uma nova nomenclatura, chamado de permutação. Então o raciocínio é bem análogo. Questão 2. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema, sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras que os 4 podem ficar dispostos de forma que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos já está o esqueminha armado, os 2 casaizinhos. Então, de quantas maneiras eles podem se sentar os casais juntos? Vamos analisar, pessoal, que na verdade, primeiro a gente, para a questão de cálculo matemático, vamos fazer a nomenclatura de cada um das alternativas. Pedro vamos chamar de P, Luísa de L, João de J e Rita de R. Vamos organizar essas 4 fileiras, essas posições deles, contando que Pedro e Luísa têm que ficar juntos e João e Rita também. Vamos tentar fazer por lógica primeiro. Olha só, as combinações de lugares não poderiam ser essas aqui? Pedro e Luísa, João e Rita. Pedro e Luísa, Rita e João. Trocaram de ordem o segundo casal. Luísa e Pedro, João e Rita. Luísa e Pedro, Rita e João. João e Rita, Pedro e Luísa. João e Rita, Luísa e Pedro. Rita e João, Pedro e Luísa. Rita e João, Luísa e Pedro. Chegamos às conclusões que existem 8 possibilidades. Verifique que por nossa quantidade de elementos ser pequena, até por raciocínio lógico a gente mata essa questão. Rose não anotou o número de celular que seu novo amigo lhe informou. Rose tem alguns problemas. Agora ela tem dúvidas em relação aos últimos 4 dígitos. Sabe quais são os dígitos, porém não sabem a ordem que eles aparecem no número de telefone. Quantas são as diferentes possibilidades para as ordens desses 4 dígitos? Eu conheço os 4 dígitos, eu não sei a ordem. Eu quero analisar quantas combinações diferentes que esses 4 dígitos podem ser ordenados. Então eu estou trabalhando com todos os dígitos disponíveis. Eu vou permutar de lugar esses dígitos. Cada espaço pode conter um dígito apenas. Logo, no primeiro espaço pode ter a chance de ser qualquer um dos 4, no segundo dígito qualquer um dos 3 restantes,
no terceiro dígito qualquer um dos dois restantes e no último dígito o dígito que sobrou. Eu estou permutando esses 4 dígitos. Podemos analisar como uma permutação de 4, ou seja, 24 possibilidades diferentes. É muito mais interpretação do que matemática, concordam? O número de anagramas da palavra Brasil, em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também. Quantas são as diferentes possibilidades para as ordens desses 4 dígitos? Verifiquem que ele não quer um anagrama simples da palavra Brasil. Ele solicitou os anagramas da palavra Brasil com as restrições impostas, as vogais juntas e as consoantes juntas. Já que elas devem ficar juntas, as vogais e as consoantes, a gente pode pensar nas consoantes B, R, S e L como um único elemento. Um bloco de 4 dígitos, 4 letras, mas contendo um único elemento. Podemos pensar nas vogais A e I também como um bloco contendo um único elemento. Se a gente pensa que temos somente 2 elementos, nós iremos permutar a quantidade de possibilidade desses 2 elementos, que é igual à permutação de 2, que vai dar 2. Pois, pensem logicamente, eu posso ter o bloco de consoantes e depois o bloco de vogais, ou eu posso ter o bloco de vogais e depois o bloco de consoantes. Então são as 2 maneiras corretas. Só que agora a gente tem que pensar que as próprias consoantes juntas podem trocar de lugares entre si. Assim como as 2 vogais juntas podem trocar de lugar entre si. Então, para verificar as trocas de posições das consoantes, nós faríamos o quê? Uma permutação de 4. São 4 consoantes. Para verificar a total de troca de posições das vogais, nós faremos a permutação de 2, já que são 2 vogais. Então, na verdade, o que a gente estaria fazendo matematicamente? A permutação de 2, que seria primeiramente a troca de bloco de consoantes pelo bloco de vogais, vezes uma permutação de 2, que é a troca de posição das vogais, vezes uma permutação de 4, que é a troca de posição das consoantes. Ou seja, 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 4 fatorial. Multiplicando tudo, encontraríamos como resposta 96 possibilidades. Letra C. No próximo, o total de anagramas da palavra lógica é exatamente igual à medida em graus da soma dos ângulos internos de um polígono regular. Esse foi um presentinho meu, pessoal, porque a gente está misturando análise combinatória com geometria. Considerando que a soma dos ângulos internos de um polígono regular é dada pela expressão SI, que é igual a n-2 vezes 180 graus, para quem não lembra ou nunca foi apresentado, essa é a fórmula geométrica para a gente calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono regular. Onde n corresponde ao número de lados, pode-se afirmar que esse polígono é um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono ou heptágono. Então vamos analisar por partes. A palavra lógica possui 6 letras distintas, ou seja, nosso universo, nosso n, é igual a 6. Para calcular o total de anagramas, utilizaremos a permutação de 6, das 6 letras. Permutando essas 6 letras, nós teríamos um 6 fatorial, que é igual a 720 anagramas. Metade da questão a gente já encontrou. O problema não nos disse que o total de anagramas é igual à soma dos ângulos internos desse polígono regular? Então, nós vamos igualar essa resposta de 720 anagramas à fórmula da soma dos ângulos internos. Ou seja, n-2 vezes 180 é igual a 720. Fazendo as operações matemáticas, concluiríamos que n é igual a 6. E o polígono que possui 6 lados é um hexágono. Essa aí eu gostei bastante. Acho que eu gostei sozinho, mas continuo com a minha opinião.
Eu acho que esse é o último. Considere todos os números inteiros positivos que podem ser escritos permutando-se os algarismos do número 2341. Quantos desses números são menores que 2341? De novo, pessoal, por lógica, nós poderíamos sair com essa. Verificaríamos que temos 2, 4, 6, 8, 9 números permutando-se os algarismos 2, 3, 4 e 1, que formam números de 4 algarismos distintos menores que 2341. Mas caso eu não goste de usar a lógica, nós poderíamos pensar primeiro dos números cujo algarismo de milhar é igual a 1. Todos os números que começam com o algarismo 1 obrigatoriamente são menores que 2341, ok? Então, nós fixamos o 1 e vamos permutar os outros 3 números. Temos 6 números que começam com 1 menores que 2341. Considerando agora aqueles que começam com 2, pessoal, obrigatoriamente a gente tem que botar o 1 como centena, para verificar primeiro os casos de 2 de unidade de milhar e 1 de centena. Permutaríamos somente 2 algarismos. Concluiríamos que temos 2 números, o 2143 e o 2134. Porém, falta mais um número menor que 2341, que tem 2 na unidade de milhar e 3 na centena. Ele assumiria o valor de 1 na dezena e de 4 na unidade. 2314 também é menor que 2341. Concluindo isso, nós temos 6 possibilidades no primeiro raciocínio, 2 possibilidades no segundo raciocínio e mais uma possibilidade no terceiro, totalizando 9 possibilidades, pois eu tenho a primeira maneira, ou a segunda, ou a terceira. Então, apliquei o princípio aditivo. Exercícios concluídos. Assistam à videoaula sobre arranjo. E por hoje deu, pessoal. Abraços. Fui.